Uma mulher grávida doou parte do próprio fígado para salvar o marido e foi expulsa de casa no dia seguinte. Lorena Farias estava ali, sentada na poltrona da sala principal da mansão em Curitiba, ainda com os pontos da cirurgia latejando sob o curativo. Uma mão protegia inconscientemente o ventre, onde crescia uma vida de 6 semanas. A outra tremia não pela dor física, mas pelo que estava ouvindo. Você conseguiu o que queria, não é mesmo? A voz gelada de Dona Helena ecoava pelo ambiente luxuoso. Agora que meu filho está recuperado, pode parar de fingir que se importa com esta família. Ao lado da sogra, Vanessa Monteiro sorria discretamente, ajustando os cabelos loiros enquanto observava a cena. Caio permanecia em silêncio no sofá, evitando o olhar desesperado da esposa que carregava seu filho. Você tem até amanhã para deixar esta casa, continuou Dona Helena, entregando uma mala já preparada. Lorena tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. A mulher que havia literalmente dado parte de si mesma para salvar o homem que amava, que carregava o bebê dele, estava sendo tratada como uma estranha. Mas ninguém imaginava o que Lorena faria depois de descobrir toda a verdade. Para entender como Lorena chegou àquele momento devastador, precisamos voltar 3 anos no tempo. Lorena Farias era uma arquiteta brilhante de 28 anos, formada pela Universidade Federal do Paraná. Seu escritório em Curitiba prosperava com projetos residenciais de alto padrão. Ela tinha planos, sonhos e uma independência financeira que poucas mulheres da sua idade conseguiam alcançar. Tudo mudou quando conheceu Caio Farias em uma exposição de arte no centro da cidade. Ele era diferente dos outros homens ricos que já havia conhecido. Caio parecia genuinamente interessado em suas opiniões sobre arquitetura sustentável. Fazia perguntas inteligentes e tinha um sorriso que desarmava qualquer defesa. O que Lorena não sabia era que Caio carregava o peso de ser herdeiro de uma das maiores redes de hotéis de luxo do sul do Brasil. A família Farias controlava 15 estabelecimentos espalhados entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dona Helena, a matriarca, comandava tudo com punho de ferro desde a morte do marido. O namoro durou 2 anos. Caio parecia encantado com a determinação de Lorena, com sua capacidade de transformar espaços vazios em ambientes acolhedores. Ele dizia que ela tinha o dom de enxergar beleza onde outros viam apenas paredes. Quando se casaram, Lorena tomou uma decisão que mudaria tudo. Fechou o escritório de arquitetura para se dedicar completamente ao casamento. Caio havia insistido que ela poderia trabalhar nos projetos de reforma dos hotéis da família, que seria uma parceria perfeita. Você vai ter tempo para criar, mas sem a pressão de ter clientes externos, ele havia argumentado. Podemos construir algo juntos. Lorena acreditou. Acreditou porque amava Caio de uma forma que nunca havia experimentado antes. Acreditou porque via nele um homem que respeitava seus sonhos e queria dividi-los. Os primeiros meses de casamento transcorreram como um conto de fadas. Moravam na ala oeste da mansão dos Farias, um espaço que Lorena havia reformado com suas próprias mãos. Ela acordava cedo para preparar o café da manhã, planejava renovações para os hotéis e passava as tardes estudando tendências de hospitalidade. Dona Helena tolerava a nora, mas mantinha uma distância respeitosa. Havia comentários sutis sobre a origem simples de Lorena, sobre como ela tinha sorte de ter encontrado Caio. Mas Lorena ignorava essas provocações, focada em construir seu lugar naquela família. Foi em uma manhã de março que tudo desmoronou. Caio havia saído cedo para uma reunião de negócios em Belo Horizonte. Era uma expansão importante, a abertura de um novo hotel na região da Pampulha. Ele dirigia sozinho pela BR-381, quando o acidente aconteceu. O telefonema chegou às 14h. Lorena estava na cozinha, experimentando uma receita que planejava incluir no cardápio do café da manhã dos hotéis.
Dona Helena atendeu o telefone e o grito que ela deu ecoou por toda a mansão. Caio está no hospital, estado grave. A viagem para Belo Horizonte foi um borrão de desespero e oração. Dona Helena dirigia em silêncio, as mãos agarradas ao volante, enquanto Lorena tentava ligar para todos os hospitais da região. Quando finalmente chegaram ao Hospital das Clínicas, a notícia era devastadora. Caio havia sofrido múltiplas lesões internas. O fígado estava gravemente comprometido. Sem um transplante urgente, ele não passaria da semana. Precisa ser um doador compatível da família, explicou o médico. Podemos fazer o transplante de fígado intervivos, mas é um procedimento complexo e arriscado para ambos os envolvidos. Dona Helena foi a primeira a fazer os exames. Incompatível. Lorena nem hesitou. Eu quero fazer o teste. Filha, você não é parente sanguíneo, murmurou Dona Helena. Mas eu sou a esposa dele. Deixem-me tentar. Os exames levaram 6 horas. 6 horas, onde Lorena caminhou pelos corredores do hospital, rezando para todos os santos que conhecia. Caio estava sedado, conectado a tubos e monitores, sua pele com uma coloração amarelada que denunciava a falência hepática. Quando o resultado chegou, Lorena, compatível total, o médico explicou os riscos. A cirurgia duraria cerca de 12 horas. Ela doaria 60% do seu fígado. As chances de complicações eram reais, mas Caio morreria sem o transplante. Eu faço, disse Lorena, segurando a mão inconsciente do marido. Eu faço sem pensar 2 vezes. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Naquela noite, Lorena ligou para Ítalo Vasconcelos, seu melhor amigo desde a faculdade, agora morando em Barcelona. Lorena, você tem certeza? Ítalo estava preocupado. É um risco enorme. Ítalo, eu amo esse homem mais que minha própria vida. Se eu puder salvá-lo, vou fazer. Na manhã seguinte, Lorena entrou no centro cirúrgico com uma certeza absoluta. Estava fazendo a coisa certa. O que ela não imaginava era que alguém já estava plantando sementes para destruir esse ato de amor puro. A cirurgia durou 14 horas. 14 horas, onde Dona Helena caminhou pelos corredores do hospital como um fantasma, enquanto uma mulher que ela mal conhecia estava na mesa de cirurgia salvando a vida de seu filho. Quando os médicos finalmente saíram do centro cirúrgico, o boletim era positivo. Ambos os procedimentos haviam sido bem-sucedidos. O fígado de Caio estava funcionando perfeitamente com o transplante. Lorena estava estável, mas precisaria de pelo menos 2 semanas de recuperação intensa. Foi durante essas 2 semanas que Vanessa Monteiro reapareceu na vida da família Farias. Vanessa havia sido noiva de Caio 3 anos antes. Um relacionamento que durou 2 anos e terminou quando ela aceitou uma proposta de trabalho em São Paulo, alegando que não estava pronta para o casamento. Na época, Caio ficou devastado. Dona Helena sempre acreditou que Vanessa era a mulher perfeita para seu filho. Rica, educada em colégios suíços, com conexões sociais impecáveis. Agora, ela voltava como uma preocupada amiga da família que havia soubido do acidente pelas redes sociais. Dona Helena, eu precisava vir. Caio sempre foi especial para mim, disse Vanessa no primeiro dia de visita ao hospital. Ela usava um vestido Chanel discreto e carregava flores caras. Como posso ajudar? Vanessa era estratégica. Aparecia sempre quando Lorena estava dormindo ou fazendo exames. Trazia café gourmet para Dona Helena, conversava sobre os velhos tempos, perguntava sobre os negócios da família com uma preocupação genuína que parecia sincera. Sabe, Dona Helena, eu sempre me perguntei, essa Lorena, vocês conheciam ela bem antes do casamento? A pergunta foi feita de forma inocente, enquanto Vanessa arrumava as flores no vaso. Por que pergunta, querida? Ah, é que... Não é que eu seja desconfiada, mas é estranho, né? Uma mulher jovem,
bonita, independente, que de repente fecha o próprio negócio para se casar com um herdeiro. Vanessa pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Não que ela não possa ter se apaixonado de verdade, é claro. Dona Helena sentiu um desconforto que não conseguiu identificar. Era verdade que Lorena havia fechado o escritório rapidamente após o casamento. Era verdade que ela nunca havia feito muitas perguntas sobre a situação financeira da família antes do casamento. Ela parece dedicada, respondeu Dona Helena, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Vanessa continuou visitando todos os dias, sempre solícita, sempre preocupada. Quando Caio acordou da sedação, 3 dias após a cirurgia, o primeiro rosto que viu foi o de Vanessa. "Oi, você", ela disse suavemente, segurando a mão dele. "Que susto você nos deu." Caio estava confuso. A medicação deixava sua mente nublada. "Vanessa, o que? Como você soube?" "Eu sempre soube quando você precisava de mim", ela respondeu, passando a mão pelos cabelos dele. "Sua mãe me contou tudo. Você quase morreu, Caio." Naquela conversa, Vanessa não mencionou Lorena uma única vez. Quando Caio perguntou pela esposa, Vanessa disse apenas: "Ela está se recuperando também. Dona Helena está cuidando de tudo." O que Caio não sabia era que Lorena estava no quarto ao lado, se recuperando de uma cirurgia muito mais invasiva que a dele. Enquanto ele recebia visitas e flores, ela passava os dias sozinha, com dores intensas e tomando medicamentos pesados que a deixavam nauseada. Nos dias seguintes, Vanessa começou a construir sua narrativa cuidadosamente. Trazia reportagens sobre golpes matrimoniais, histórias de mulheres que se casavam com homens ricos por interesse. Deixava as matérias por acaso na mesa de cabeceira de Caio. "Não é que eu esteja sugerindo nada, mas olha só essa matéria que li hoje", dizia, mostrando a tela do celular. "É incrível como algumas pessoas são capazes de planejar tudo nos mínimos detalhes." Quando Lorena finalmente conseguiu caminhar até o quarto de Caio, 5 dias após a cirurgia, ela o encontrou distante. "Como você está se sentindo?", perguntou ela, sentando cuidadosamente na cadeira ao lado da cama. "Bem", ele respondeu sem olhar para ela. "Os médicos disseram que a recuperação está melhor que o esperado." "Que bom, eu estava preocupada." Lorena tentou segurar a mão dele, mas Caio retraiu suavemente. "Vanessa me contou que você também fez uma cirurgia. Por que não me disseram?" Lorena sentiu algo estranho na voz dele, uma frieza que não existia antes. "Caio, eu doei parte do meu fígado para você. É por isso que você está vivo." "Sei disso." Os médicos explicaram. Ele finalmente a olhou, mas seu rosto era uma máscara indecifrável. "Eu só não entendo por que tomaram a decisão tão rapidamente. Dona Helena disse que vocês nem consideraram outras opções." "Outras opções?" "Caio, você estava morrendo. Eu era compatível. O que mais importava? É que Vanessa me fez pensar, será que você não poderia ter esperado mais um pouco? Tentado encontrar outro doador?" As palavras de Caio atravessaram Lorena como uma faca. "Você está questionando minha decisão de salvar sua vida?" "Não estou questionando. Só estou tentando entender por que foi tão urgente da sua parte." Lorena sentiu o mundo desabar. O homem pelo qual ela havia arriscado a própria vida estava sugerindo que havia algo questionável em sua decisão de salvá-lo. "Eu preciso descansar", murmurou ela, levantando-se com dificuldade. "Meus pontos estão doendo." Naquela noite, Lorena chorou até não ter mais lágrimas. Não pela dor física da cirurgia, mas pela dor de perceber que algo havia mudado fundamentalmente entre ela e Caio. O que ela não sabia era que Vanessa havia passado a semana inteira construindo cuidadosamente essa mudança, palavra por palavra, dúvida por dúvida. E aquilo era apenas o começo. De volta à mansão em Curitiba, a recuperação de Lorena se tornou um pesadelo silencioso.
Enquanto Caio recebia cuidados especiais de uma enfermeira particular que Dona Helena havia contratado, Lorena se virava sozinha com os curativos e a medicação. Vanessa havia se tornado uma presença constante na casa. Oficialmente, ela estava ajudando a família durante a recuperação. Na prática, ela estava assumindo gradualmente o papel que deveria ser de Lorena. Dona Helena, trouxe aqueles documentos que você pediu sobre os hotéis de São Paulo, dizia Vanessa, entrando na sala principal com uma pasta organizada. Também marquei as reuniões com os fornecedores para a próxima semana. Lorena observava tudo de longe, ainda debilitada demais, para participar ativamente da rotina familiar. Quando tentava se envolver nas discussões sobre os negócios, Dona Helena a dispensava gentilmente. Querida, você precisa focar na sua recuperação. Vanessa está nos ajudando temporariamente com essas questões. Foi durante uma dessas tardes que Vanessa deu o próximo passo em seu plano. Sabe, Dona Helena, disse ela, organizando alguns papéis na mesa do escritório. Eu estava pensando, será que seria prudente fazer uma verificação mais cuidadosa dos antecedentes da Lorena? Como assim, querida? É que, trabalhando com esses documentos dos hotéis, me lembrei de alguns casos que vi em São Paulo. Mulheres que investigam detalhadamente a situação financeira dos pretendentes antes do casamento. Vanessa pausou, fingindo hesitação. Não que eu esteja sugerindo nada, mas seria fácil verificar. Dona Helena sentiu um frio na barriga. Que tipo de verificação? Histórico de navegação na internet, por exemplo. Se alguém pesquisou extensivamente sobre a família Farias antes do casamento, isso apareceria em relatórios especializados. Na semana seguinte, Dona Helena contratou discretamente um investigador particular. O homem era conhecido por sua eficiência e discrição. Em 3 dias, ele trouxe um relatório que fez o sangue de Dona Helena gelar. Senhora Farias, encontramos algumas informações interessantes, disse o investigador, abrindo uma pasta. A senhora Lorena fez pesquisas extensas sobre sua família entre 2019 e 2020. Patrimônio, histórico empresarial, sucessão hereditária. O relatório mostrava capturas de tela de pesquisas no Google. Família Farias, hotéis, patrimônio, herdeiros Império Hoteleiro Paraná, Caio Farias, fortuna herança. O que Dona Helena não sabia era que aquele relatório havia sido falsificado. Vanessa havia pago uma quantia considerável para que evidências fossem plantadas. As capturas de tela eram reais, mas feitas do computador da própria Vanessa, usando o nome de Lorena. Tem mais, continuou o investigador. Ela fechou o escritório de arquitetura apenas 2 semanas após o noivado, muito rápido para uma decisão espontânea. Dona Helena sentiu que suas piores suspeitas estavam se confirmando. A mulher que havia salvado a vida de seu filho era, na verdade, uma oportunista calculista. Naquela mesma tarde, Dona Helena confrontou Caio com as evidências. Filho, preciso te mostrar uma coisa, disse ela, entrando no quarto dele com a pasta do investigador. Caio ainda estava se recuperando, mas já conseguia caminhar e pensar com mais clareza. Quando viu o relatório, seu rosto se transformou. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, folheando as páginas. Eu também não queria acreditar. Mas olha as datas, Caio. Ela pesquisou tudo sobre nossa família antes de te conhecer. Mas, mãe, ela disse que me conheceu por acaso na exposição de arte. Será mesmo por acaso? Pensa bem, filho. Uma arquiteta bem-sucedida que fecha o próprio negócio para se casar, que se oferece imediatamente para uma cirurgia arriscada? Não te parece conveniente demais? Caio sentiu o mundo desabar. As palavras de Vanessa nas últimas semanas começavam a fazer sentido. Os comentários sobre mulheres interesseiras, as matérias sobre golpes matrimoniais, as perguntas sutis sobre os motivos de Lorena.
O que eu faço agora? Perguntou ele, passando as mãos pelos cabelos. Você confronta ela, mas com cuidado. Pessoas assim podem ser perigosas quando se sentem encurraladas. Naquela noite, Caio chamou Lorena para uma conversa no escritório. Ela ainda caminhava devagar, mas estava visivelmente melhor. Como você está se sentindo? Perguntou ela, tentando beijá-lo no rosto. Caio se afastou suavemente. Lorena, preciso te fazer algumas perguntas. O tom dele fez o coração de Lorena acelerar. Claro. O que foi? Por que você pesquisou tanto sobre minha família antes de me conhecer? A pergunta veio como um soco no estômago. Como assim? Eu não pesquisei nada. Lorena, eu tenho provas. Relatórios detalhados das suas pesquisas na internet. Patrimônio da família, herança, sucessão empresarial. Caio, isso é mentira. Eu nunca fiz essas pesquisas. Lorena sentiu o desespero tomar conta dela. Quem te disse isso? Não importa quem me disse, importa que você mentiu para mim desde o começo. Eu não menti. Caio, você me conhece, você sabe que eu te amo de verdade. Sei mesmo, porque agora que penso melhor, tudo foi muito conveniente, não acha? Você fechou seu escritório rapidamente demais, se ofereceu para a cirurgia sem hesitar. Parece tudo muito planejado. Lorena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Planejado? Caio, eu arrisco minha vida para salvar a sua e você acha que foi planejado? Talvez você tenha calculado que o risco valia a pena. Afinal, se desse certo, você seria a heroína da família. Intocável. As palavras de Caio foram como punhaladas. Lorena tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele friamente. Acho melhor você dormir no quarto de hóspedes até decidirmos o que fazer. Lorena saiu do escritório cambaleando. No corredor, cruzou com Vanessa, que fingiu surpresa ao ver seu estado. Lorena, o que aconteceu? Você está bem? Não me toque, murmurou Lorena, passando direto. Vanessa sorriu discretamente. O plano estava funcionando perfeitamente. Naquela madrugada, Lorena ligou para Ítalo em Barcelona. Eram 4 da manhã no Brasil, 10 da manhã na Espanha. Ítalo, eu acho que estou enlouquecendo, soluçou ela no telefone. Caio acha que eu me casei com ele por dinheiro. O quê? Lorena, isso é absurdo. Você fechou seu escritório que estava indo bem para se casar com ele. Eu sei, mas eles têm evidências falsas, relatórios dizendo que eu pesquisei sobre a família antes de conhecer o Caio. Lorena pausou, respirando fundo. E Ítalo? Tem mais uma coisa. Eu descobri hoje que estou grávida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Grávida? Lorena, você tem certeza? Fiz 3 testes, todos positivos. Deve ter acontecido logo depois da nossa recuperação da cirurgia. Sua voz se quebrou. Ítalo, eu estou carregando o filho de um homem que acha que sou uma golpista. Evidências falsas? Lorena, alguém está te armando uma cilada. Eu sei que sim, mas como provar? Todo mundo aqui está contra mim. E agora? Agora tenho um bebê para proteger. Do outro lado da linha, Ítalo sentiu uma raiva crescer no peito. Ele conhecia Lorena há mais de 10 anos. Sabia que ela era incapaz de um golpe matrimonial. Lorena, vem para Barcelona. Vem ficar comigo até essa situação se esclarecer. Especialmente agora. Não posso abandonar meu casamento assim. E se eu contar sobre a gravidez para o Caio? Que casamento? Parece que você já foi abandonada. E contar sobre o bebê agora pode ser perigoso. Eles podem usar isso contra você de alguma forma. As palavras de Ítalo ecoaram na mente de Lorena pelo resto da madrugada. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela já tivesse perdido tudo e só não havia percebido ainda. O que você acha do que viu até agora? Lorena conseguirá provar sua inocência?
Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Lorena tentava manter a rotina normal, mas a atmosfera na mansão havia se tornado sufocante. Caio mal dirigia a palavra para ela. Dona Helena a tratava com uma polidez gelada. E Vanessa estava sempre presente, sempre solícita, sempre no lugar que deveria ser de Lorena. «Bom dia, querida», dizia Vanessa todas as manhãs, servindo café para Caio como se fosse a dona da casa. «Dormiu bem?» Lorena assistia a tudo em silêncio, ainda se recuperando da cirurgia, ainda tentando entender como sua vida havia virado de cabeça para baixo tão rapidamente. Foi numa quinta-feira de manhã que Vanessa decidiu dar o golpe final. «Dona Helena», disse ela, entrando na sala principal com uma expressão preocupada, «preciso contar uma coisa para a senhora. Algo que descobri por acaso». «O que foi, querida?» «Ontem à noite, quando estava ajudando a organizar os papéis do escritório, encontrei isso no quarto da Lorena». Vanessa mostrou alguns documentos. «Parecem ser cópias dos contratos de herança da família». Dona Helena pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram cópias fiéis dos documentos de sucessão da empresa, com anotações nas margens que pareciam calcular valores e percentuais. «Onde exatamente você encontrou isso?» perguntou Dona Helena. «Estava numa pasta, escondida dentro do closet dela, junto com alguns outros papéis sobre legislação de herança». O que Dona Helena não sabia era que Vanessa havia plantado aqueles documentos na madrugada anterior. Ela conhecia cada canto daquela casa, tendo morado ali durante o noivado com Caio anos antes. Preciso mostrar isso para o Caio imediatamente. Quando Caio viu os documentos, algo se quebrou definitivamente dentro dele. As anotações pareciam mapear exatamente como Lorena poderia ter acesso à herança familiar em caso de divórcio ou morte. «Ela estava planejando tudo desde o começo», murmurou ele, passando os dedos pelas anotações. «Até mesmo minha morte». «Filho, acho que chegou a hora de tomarmos uma decisão difícil», disse Dona Helena. «Essa mulher é perigosa». Naquela tarde, Dona Helena convocou uma reunião na sala principal. Lorena foi chamada para comparecer, sem saber do que se tratava. Quando desceu as escadas, encontrou Caio, Dona Helena e Vanessa sentados como um tribunal. «Sente-se, Lorena», disse Dona Helena, apontando para uma cadeira isolada no centro da sala. Lorena sentiu o coração disparar. A configuração da sala, a expressão no rosto de todos, algo terrível estava prestes a acontecer. «Lorena», começou Dona Helena com uma voz que cortava como gelo, «esta família te acolheu, te tratou como filha, e você retribuiu com mentiras e manipulação. Dona Helena, eu não entendo do que a senhora está falando». «Não entende?» Dona Helena jogou os documentos na mesa de centro. «Então explique isso. Explique por que você tinha cópias dos nossos contratos de herança escondidos no seu quarto». Lorena olhou para os papéis e sentiu o sangue gelar. «Eu nunca vi esses documentos na minha vida». «Mentira!» explodiu Caio, levantando-se da poltrona. «Chega de mentiras, Lorena. Nós temos provas de tudo. Das suas pesquisas antes do casamento, dos documentos que você roubou, do seu plano para se apropriar da nossa herança». «Caio, isso é mentira! Alguém está armando contra mim!» «Quem? Quem armaria contra você?» A voz de Caio estava carregada de desprezo. «A única pessoa que tinha acesso a esses documentos era você». Lorena olhou ao redor da sala desesperada. Vanessa permanecia em silêncio, com uma expressão de falsa tristeza no rosto. Foi então que Lorena entendeu tudo. «Foi você», disse ela, apontando para Vanessa. «Você plantou esses documentos. Você falsificou as pesquisas na internet. Você armou tudo isso». Vanessa suspirou dramaticamente. «Lorena, eu entendo que você esteja desesperada, mas me culpar não vai resolver nada. Você ainda está tentando jogar a culpa nos outros?
Dona Helena se levantou furiosa. Depois de tudo que fizemos por você... Dona Helena, por favor, me escute. Eu salvei a vida do seu filho. Eu dei parte do meu fígado para ele. E nós somos eternamente gratos por isso, disse Dona Helena, com uma ironia cruel na voz. Mas isso não te dá o direito de nos enganar. Você calculou tudo, não foi? Sabia que depois de salvar a vida do Caio, ninguém ousaria questionar suas intenções. As palavras de Dona Helena foram como chicotadas. Lorena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas tentou manter a dignidade. Eu amo o Caio. Sempre amei. Nunca tive interesse no dinheiro desta família. Então, por que fechou seu escritório tão rapidamente? Perguntou Caio. Por que pesquisou nossa situação financeira antes de me conhecer? Por que tinha documentos da nossa herança escondidos? Eu não fiz nada disso. Caio, você me conhece há 3 anos. Você sabe quem eu sou. Eu pensava que sabia, mas parece que eu estava casado com uma estranha. Dona Helena se aproximou de Lorena com uma mala já preparada. Você tem até amanhã para deixar esta casa. Nossos advogados entrarão em contato sobre o processo de divórcio. Divórcio? Lorena mal conseguia respirar. Caio, você não pode estar falando sério. Caio evitou olhar para ela. Não posso mais confiar em você, Lorena. Não depois de tudo que descobrimos. Mas eu salvei sua vida. E eu sou grato por isso. Sempre serei. Mas isso não muda o fato de que você mentiu para mim desde o começo. Lorena tentou se aproximar dele, mas Caio recuou. Não toque em mim. A rejeição física foi devastadora, especialmente sabendo que carregava o filho dele. Lorena pegou a mala das mãos de Dona Helena e caminhou em direção à porta. Uma mão inconscientemente protegendo o ventre onde crescia uma nova vida. Espera, disse ela parando na porta. A decisão foi instantânea, movida pelo instinto de proteger seu filho. Vocês têm o direito de saber. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Caio empalideceu completamente. Grávida? Murmurou Dona Helena. De quanto tempo? Perguntou Caio, a voz quase inaudível. 6 semanas. Deve ter acontecido logo após nossa recuperação da cirurgia. Lorena olhou diretamente para ele. Então, você não está apenas expulsando sua esposa, está expulsando a mãe do seu filho. Vanessa se adiantou, venenosa como sempre. Como sabemos se é mesmo dele? A pergunta foi como uma bofetada. Lorena olhou para Vanessa com uma frieza que fez a mulher recuar. Porque ao contrário de você, Vanessa, eu tenho dignidade. Ela se virou para Caio. Quando você quiser conhecer seu filho, me procure. Mas saiba que ele será criado longe dessa família tóxica. Na porta da mansão, Lorena se virou uma última vez. Um dia vocês vão descobrir a verdade. E quando isso acontecer, espero que consigam viver com o peso do que fizeram comigo. A porta se fechou atrás dela com um som final. Vanessa observou pela janela enquanto Lorena entrava no táxi que a levaria para longe dali. Um sorriso discreto brincou em seus lábios. Depois de 3 anos planejando meticulosamente, ela finalmente havia recuperado seu lugar na família Farias. O que nenhum deles imaginava era que Lorena Farias estava prestes a se transformar em alguém que eles jamais esperariam encontrar novamente. Do aeroporto Afonso Pena, Lorena ligou para Ítalo uma última vez antes de embarcar para Barcelona. Está feito, disse ela, a voz quebrada pela emoção. Eles me expulsaram. Lorena, sinto muito, mas prometo uma coisa. Vamos provar sua inocência. E quando isso acontecer, essa família vai se arrepender de ter duvidado de você. Enquanto o avião decolava de Curitiba, Lorena fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia voltaria. Mas não como a mulher quebrada e humilhada que estava partindo. Voltaria como alguém que ninguém poderia ignorar ou descartar. Muito obrigada por permanecer comigo até aqui.
O melhor ainda está por vir. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Barcelona recebeu Lorena com uma chuva fina e persistente que espelhava perfeitamente seu estado emocional. Ítalo Vasconcelos a esperava no aeroporto El Prat, com um abraço que ela precisava há semanas. Chegou a hora de recomeçar, disse ele, carregando a única mala de Lorena em direção ao carro. E agora vocês duas vão ter que ser fortes. Ítalo, eu não sei se consigo criar um filho sozinha, disse Lorena no carro, a mão sobre o ventre ainda plano. Você não está sozinha, nunca estará. Os primeiros meses foram os mais difíceis da vida de Lorena. Além do drama emocional, ela enfrentava os enjoos matinais típicos da gravidez. Ítalo havia preparado um quarto no seu apartamento na zona Eixample, com vista para a Sagrada Família, e contratou um médico especialista em gravidez de alto risco emocional. Eu perdi tudo, Ítalo, dizia ela nas primeiras semanas, passando horas sentada na varanda, uma mão sempre protegendo o bebê. Minha carreira, meu casamento, minha identidade. E agora vou ser mãe solteira em um país estrangeiro. Você é a mulher mais forte que eu conheço, respondia Ítalo, sentando ao lado dela. E esse bebê vai nascer sabendo que tem a mãe mais guerreira do mundo. Durante o primeiro trimestre, Lorena mal saía do apartamento. A gravidez trouxe complicações emocionais. Ela chorava por horas, pensando que seu filho cresceria sem conhecer o pai, que Caio nunca saberia se era menino ou menina. Você precisa de ajuda profissional, disse Ítalo, depois de uma noite particularmente difícil, quando encontrou Lorena vomitando na cozinha às 3 da manhã. Uma mistura de enjoo matinal e estresse emocional. Eu não quero falar sobre isso com estranhos. Tenho que ser forte pelo meu bebê. Então, pelo menos, venha trabalhar comigo. Preciso de alguém para me ajudar a avaliar algumas propostas de negócios. Nada formal, apenas como consultora. Vai fazer bem para vocês duas. Foi assim que Lorena começou a frequentar o escritório da Barcelona Ventures. No início, apenas para acompanhar Ítalo e ter algo para ocupar a mente. Mas logo descobriu que tinha uma facilidade natural para entender modelos de negócios inovadores. Olha esta proposta, disse ela numa tarde de outubro, analisando um projeto no computador. É uma plataforma que usa inteligência artificial para otimizar a experiência dos hóspedes em hotéis. Ítalo se aproximou para ver. Parece interessante. O que você acha? Acho que eles estão pensando pequeno demais. Lorena apontou para os números na tela. Eles querem focar apenas em reservas e check-in, mas o verdadeiro potencial está em criar um ecossistema completo. Imagina se a IA pudesse aprender os hábitos de cada hóspede e personalizar tudo, desde a temperatura do quarto até as sugestões de restaurantes. Ítalo ficou impressionado com a análise dela. Você entende de hotelaria? Entendo mais do que gostaria, respondeu Lorena com ironia amarga. Naquela noite, Lorena não conseguiu parar de pensar na startup hoteleira. Pela primeira vez em meses, sua mente estava focada em algo além da dor. Ela começou a rabiscar ideias num caderno, desenvolvendo conceitos para melhorar a proposta original. E se ao invés de apenas investir nessa empresa, nós criássemos nossa própria versão? Sugeriu ela para Ítalo no dia seguinte. Nossa própria versão? Uma plataforma de inteligência artificial realmente revolucionária para a hotelaria. Algo que nenhum hotel no mundo conseguiria ignorar. Ítalo viu algo nos olhos de Lorena que não via há meses. Fogo. Determinação. A centelha de quem havia encontrado um propósito. Você tem experiência em hotelaria? Tenho 3 anos de observação íntima de como uma rede de hotéis de luxo funciona. Sei exatamente quais são os pontos fracos, as necessidades não atendidas, os problemas que ninguém ainda resolveu. Durante as semanas seguintes, Lorena mergulhou no projeto,
como se sua vida dependesse dele. Acordava antes do amanhecer para estudar programação básica, passava as tardes pesquisando tendências de hospitalidade e as noites desenvolvendo algoritmos conceituais. "Você está obcecada", observou Ítalo, encontrando-a trabalhando na mesa da cozinha às 2 da manhã. "Estou focada", corrigiu ela. "Pela primeira vez desde que cheguei aqui, eu tenho um objetivo que é só meu." A transformação de Lorena foi gradual, mas impressionante. Ela começou a cuidar melhor da aparência, comprou roupas novas, cortou o cabelo. Mais importante, começou a sorrir novamente. Em dezembro de 2021, 6 meses após sua chegada a Barcelona, Lorena apresentou o projeto completo para Ítalo e os sócios da Barcelona Ventures. "Senhores, apresento a vocês a Hospia", disse ela, abrindo a apresentação no telão da sala de reuniões. "Uma plataforma de inteligência artificial que não apenas gerencia hotéis, mas os transforma em ambientes verdadeiramente inteligentes." A proposta era revolucionária. A Hospia seria capaz de aprender os padrões de comportamento dos hóspedes, antecipar necessidades, otimizar operações em tempo real e criar experiências completamente personalizadas. O mercado global de tecnologia hoteleira movimenta 40 bilhões de dólares anuais, continuou Lorena, com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. "Nossa projeção é capturar 5% desse mercado nos primeiros 3 anos. Carlos Mendoza, o sócio sênior da Barcelona Ventures, fez a pergunta que todos estavam pensando. "Lorena, você tem certeza de que quer liderar este projeto? É uma responsabilidade enorme." Lorena olhou para ele sem hesitar. "Senhor Mendoza, eu passei os últimos 6 meses reconstruindo quem eu sou. Descobri que sou muito mais forte e capaz do que jamais imaginei. Esta empresa não é apenas um negócio para mim. É minha prova de que posso criar algo extraordinário com minhas próprias mãos." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Carlos sorriu. "Bem-vinda à equipe, CEO." Naquela noite, Lorena ligou para sua mãe no Brasil pela primeira vez desde que havia deixado Curitiba. "Mãe, sou eu." "Lorena, minha filha, como você está? Tenho me preocupado tanto." "Estou bem, mãe, melhor do que bem. Estou me tornando a pessoa que sempre deveria ter sido." "E o Caio? Vocês se acertaram?" Lorena olhou pela janela do apartamento, onde as luzes de Barcelona brilhavam como estrelas terrestres. "Não, mãe, e sabia que isso não me dói mais? Eu descobri que posso ser feliz sem depender de ninguém." Quando desligou o telefone, Lorena fez uma segunda promessa para si mesma. Quando voltasse ao Brasil, seria como a CEO da empresa mais inovadora da América Latina. Não para se vingar, mas para provar que havia encontrado algo muito mais valioso que um casamento baseado em mentiras. Ela havia encontrado a si mesma. 3 anos se passaram como um furacão de crescimento e conquistas. A Hospia havia se tornado a empresa de tecnologia hoteleira que mais crescia na Europa. Lorena, agora com 32 anos, era reconhecida como uma das CEOs mais influentes do continente. Mais importante, era mãe de Sofia, uma menina de 2 anos e meio que era a luz da sua vida. O escritório da Hospia ocupava 3 andares de um prédio ultramoderno no Distrito Tecnológico de Barcelona. Eram 150 funcionários de 15 nacionalidades diferentes, todos trabalhando na mesma missão: revolucionar a experiência hoteleira mundial. Lorena havia criado uma creche dentro da empresa para poder estar perto da filha enquanto trabalhava. "Mamãe, posso desenhar na sua mesa?" perguntou Sofia em português, entrando na sala de reuniões onde Lorena revisava os números do trimestre. "Claro, meu amor, mas baixinho, tá? Mamãe está trabalhando." Sofia era uma mistura perfeita de Lorena e Caio. Tinha os olhos verdes do pai e o cabelo castanho da mãe. Falava português e espanhol fluentemente e já mostrava sinais da inteligência aguçada de ambos os pais.
Lorena, temos boas notícias, disse Marcos, seu diretor de operações, sorrindo para Sofia antes de se dirigir à mãe. O grupo Marriott acaba de assinar o contrato global. O grupo Marriott acaba de assinar o contrato global. Eles vão implementar nossa IA em todas as propriedades da Europa. Lorena sorriu, mas sem a euforia que costumava sentir nas primeiras grandes conquistas. Agora, sucessos como esse faziam parte da rotina. Excelente! Qual é o valor do contrato? 200 milhões de euros nos próximos 5 anos. Perfeito. Agenda uma reunião com a equipe de expansão para a próxima semana. Está na hora de pensarmos em mercados emergentes. Naquela tarde, enquanto revisava propostas de investimento, Lorena deparou com um relatório que fez seu coração acelerar. Era uma análise do mercado hoteleiro brasileiro, destacando as oportunidades no setor de luxo. Uma das empresas mencionadas era a Rede Farias. Interessante, murmurou ela, lendo os detalhes. A empresa estava enfrentando dificuldades financeiras significativas. A gestão antiquada, a falta de inovação tecnológica e alguns investimentos mal-sucedidos haviam levado a família a buscar investidores externos pela primeira vez em sua história. Lorena ligou para Ítalo, que agora era seu sócio e diretor financeiro da Hosp-A. Ítalo, você viu o relatório sobre o mercado brasileiro? Vi sim, potencial enorme. Você está pensando em expandir para lá? Estou pensando em algo mais específico. Lorena pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A Rede Farias está precisando de investidores. Silêncio do outro lado da linha. Ítalo conhecia aquele tom de voz. Lorena, você tem certeza de que é uma boa ideia? Pode ser muito doloroso. Ítalo, não é sobre dor, é sobre oportunidade. Eles têm 15 propriedades em localizações premium, uma marca consolidada, mas gestão tecnológica zero. É exatamente o tipo de empresa que nossa IA pode transformar. E o fato de ser a família do seu ex-marido é apenas coincidência? Lorena riu, mas era um riso diferente do que Ítalo costumava ouvir, mais maduro, mais calculado. É claro que não é coincidência, mas também não é vingança. É justiça poética. Nas semanas seguintes, Lorena contratou discretamente uma empresa de consultoria brasileira para fazer uma due diligence completa da Rede Farias. Os números eram ainda piores do que ela imaginava. A empresa está praticamente falida, explicou Roberto Silva, o consultor responsável, durante uma videoconferência. Eles têm 3 meses de fluxo de caixa. Depois disso, vão precisar vender propriedades ou declarar recuperação judicial. E a família? Como eles estão lidando com a situação? Dona Helena ainda comanda tudo, mas está desesperada. O filho, Caio, casou-se novamente há 2 anos com uma tal de Vanessa Monteiro. Pelo que nossos contatos contaram, o casamento trouxe mais problemas que soluções. A esposa atual incentivou alguns investimentos arriscados que não deram certo. Lorena sentiu uma satisfação que tentou disfarçar. E eles estariam abertos a um investidor internacional? Absolutamente. Na verdade, estão procurando ativamente. O problema é que as condições que os investidores estão oferecendo são humilhantes. Controle acionário total, mudança completa de gestão. Entendo. Prepare uma proposta em nome da Hosp-A, mas quero que seja feita através de uma holding subsidiária. Não quero que meu nome apareça inicialmente. 2 semanas depois, a proposta da Hosp-A chegou à mesa de Dona Helena através de intermediários. Era uma oferta generosa. Investimento de 50 milhões de euros em troca de 45% das ações, mantendo a família no controle majoritário. A única exigência era a implementação completa da tecnologia Hosp-A em todas as propriedades. É boa demais para ser verdade, disse Caio durante a reunião familiar.
Ele estava diferente dos tempos de casado com Lorena. Mais magro, com olheiras profundas e uma expressão constantemente preocupada. "Filho, não temos escolha", respondeu Dona Helena. "É isso ou perder tudo." Vanessa, sentada ao lado de Caio, folheava os documentos com cara de desconfiança. "Não me agrada essa condição de implementação tecnológica. O que acontece se não funcionar?" "Vanessa, a Hospia é líder mundial no setor. Suas clientes incluem Marriott, Hilton, Four Seasons", explicou o advogado da família. "Se alguém pode salvar nossos hotéis, são eles." O que nenhum deles sabia era que Lorena estava acompanhando cada detalhe das negociações através de relatórios semanais. Ela sabia que Caio havia emagrecido 15 quilos no último ano. Sabia que Dona Helena tomava remédios para a ansiedade. Sabia que Vanessa havia tentado vender joias da família para cobrir dívidas pessoais. "Eles estão desesperados", disse Ítalo durante uma de suas reuniões estratégicas. "É o momento perfeito para fazer a oferta final." "Ainda não", respondeu Lorena, estudando os últimos relatórios financeiros. "Quero que eles sintam o desespero completo. Quando alguém está se afogando, valoriza muito mais quem oferece a boia." Enquanto isso, Lorena continuava construindo seu império. A Hospia havia acabado de fechar uma parceria com o Google para desenvolver assistentes virtuais especializados em hotelaria. Sua fortuna pessoal havia ultrapassado os 500 milhões de euros. Mais importante que o dinheiro, ela havia se tornado uma referência global. Falava em conferências internacionais, era capa de revistas especializadas, tinha um podcast sobre empreendedorismo feminino que era ouvido por milhões de pessoas. "A revista Forbes quer fazer uma matéria especial sobre você", disse Helena, sua assessora de imprensa. "Eles querem incluir você na lista das mulheres mais influentes da tecnologia." "Aceito, mas com uma condição", disse Lorena. "Quero que a matéria seja publicada no mesmo mês em que anunciarmos nossa expansão para o Brasil." Helena sorriu. "Você está planejando algo, não está?" "Estou planejando tudo." Naquela noite, sozinha no seu apartamento com vista para o mar Mediterrâneo, Lorena abriu uma garrafa de vinho e brindou a sua própria imagem no reflexo da janela. 3 anos atrás, você era uma mulher quebrada, humilhada e rejeitada, disse para o reflexo. Hoje você é dona de um império que pode comprar e vender a família que te desprezou. Mas enquanto saboreava o vinho, Lorena percebeu algo inesperado. A vingança não era mais o que a motivava. O que a motivava agora era provar para si mesma que havia se tornado alguém impossível de ignorar, impossível de descartar, impossível de quebrar. Ela havia se tornado inquebrantável e agora estava pronta para voltar para casa. A decisão de voltar ao Brasil não foi impulsiva. Lorena passou 3 meses planejando cada detalhe do que ela chamava internamente de Operação Retorno. Mas desta vez, ela não estaria sozinha. Sofia a acompanharia nessa viagem que poderia mudar suas vidas para sempre. "Mamãe, vamos ver o papai?" perguntou Sofia enquanto Lorena arrumava as malas no apartamento de Barcelona. A pergunta inocente da menina fez o coração de Lorena acelerar. Durante 2 anos e meio, ela havia evitado falar sobre Caio, dizendo apenas que o papai morava longe. Agora, voltando ao Brasil, sabia que essa conversa seria inevitável. "Talvez, meu amor, talvez." O primeiro passo seria sua participação no Congresso Internacional de Tecnologia e Turismo de São Paulo, o maior evento do setor na América Latina. "Quero que nossa participação seja impossível de ignorar", disse ela para sua equipe de marketing durante uma videoconferência, com Sofia brincando silenciosamente ao seu lado. "Não vamos apenas patrocinar o evento, vamos ser a estrela principal." A Hospia investiu 2 milhões de euros na participação.
Seria o maior estande do evento, com demonstrações ao vivo da tecnologia, palestras exclusivas e um coquetel de lançamento que reuniria os principais executivos do setor hoteleiro brasileiro. Lorena, você tem certeza de que quer fazer a palestra principal? Perguntou Ítalo. Vai haver muita exposição na mídia brasileira. É exatamente isso que eu quero, respondeu ela, revisando o roteiro da apresentação. Quero que todo o Brasil saiba que Lorena Farias voltou. Enquanto isso, em Curitiba, a situação da família Farias se deteriorava rapidamente. A proposta da Hospiá havia sido aceita, mas a implementação da tecnologia estava revelando problemas ainda mais profundos na gestão dos hotéis. Mãe, os consultores descobriram que temos um rombo de 15 milhões além do que imaginávamos, disse Caio durante uma reunião tensa na mansão. Vanessa aprovou algumas obras de reforma sem licitação adequada. Dona Helena olhou para a nora com uma mistura de decepção e raiva. Vanessa, você me garantiu que tinha experiência em gestão. Eu tenho experiência, defendeu-se Vanessa, mas sua voz não tinha a mesma confiança de anos anteriores. Esses problemas são antigos, não são resultado das minhas decisões. A verdade era que Vanessa havia se mostrado completamente incompetente para os negócios. Suas decisões impulsivas e seu gosto por luxo haviam acelerado a crise financeira da família. Pior ainda, sua personalidade manipuladora, que funcionara perfeitamente para afastar Lorena, estava agora sendo direcionada contra a própria família. Talvez devêssemos considerar vender algumas propriedades, sugeriu Caio, passando as mãos pelos cabelos grisalhos que não existiam 3 anos antes. Nunca! Explodiu Dona Helena. Esta empresa é o legado do seu pai. Prefiro morrer a ver ela ser desmembrada. Foi nesse clima tenso que chegou o convite para o evento em São Paulo. A Hospiá, através de seus representantes brasileiros, convidava os principais hoteleiros do país para conhecer de perto a tecnologia que estava revolucionando o setor mundial. Acho que devemos ir, disse o advogado da família. Se vamos trabalhar com essa empresa, é importante conhecer melhor seus executivos. Eu não aguento mais uma reunião de negócios, suspirou Caio. Parece que é a única coisa que fazemos ultimamente. Filho, infelizmente não temos escolha, respondeu Dona Helena. Nossa sobrevivência depende do sucesso dessa parceria. Vanessa, que havia ficado quieta durante a discussão, teve uma ideia. E se fosse uma oportunidade de networking? O evento vai reunir toda a elite hoteleira do país. Podemos aproveitar para fazer novos contatos, talvez encontrar outros investidores. Era a primeira sugestão sensata que Vanessa fazia em meses. Dona Helena concordou que a família deveria comparecer ao evento. Enquanto isso, Lorena chegava ao Brasil depois de 4 anos de ausência. O voo de Barcelona para São Paulo durou 12 horas, tempo que ela usou para revisar sua estratégia e controlar a ansiedade que sentia por estar pisando novamente em solo brasileiro. Você está nervosa? Perguntou Ítalo, que havia insistido em acompanhá-la nessa viagem. Não estou nervosa, estou energizada, respondeu ela, olhando pela janela do avião as luzes de São Paulo se aproximando. É como se os últimos 4 anos tivessem sido uma preparação para este momento. A chegada de Lorena ao aeroporto de Guarulhos foi discreta, mas sua presença no hotel onde ficaria hospedada causou um alvoroço imediato. O Grand Hyatt São Paulo havia implementado a tecnologia Hospiá 6 meses antes, e todos os funcionários sabiam que receberiam a CEO da empresa. Senhora Farias, é uma honra recebê-la, disse o gerente-geral, cumprimentando-a no lobby. Nossos índices de satisfação aumentaram 40% desde que implementamos sua tecnologia. Fico feliz em saber, respondeu Lorena, mas sua atenção estava dividida. Estar novamente no Brasil,
ouvindo português ao redor, trazia memórias que ela pensava ter superado completamente. Na suíte presidencial, Lorena se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que via. 4 anos antes, havia deixado o país como uma esposa rejeitada e humilhada. Agora, voltava como uma CEO internacional, usando um tailleur Armani, com cabelos impecavelmente cortados em Paris e uma confiança que irradiava de cada poro. Você se transformou em alguém completamente diferente, observou Ítalo, admirando a vista da janela. Não me transformei, corrigiu Lorena. Eu me tornei quem sempre fui, mas que nunca tive coragem de ser. Na manhã seguinte, os preparativos para o evento foram intensos. A equipe da Hospia havia chegado de Barcelona 2 dias antes para montar o estande e preparar as demonstrações. Tudo precisava estar perfeito. Lorena, a imprensa está muito interessada na sua história, disse Patrícia, a assessora de imprensa brasileira que haviam contratado. Querem saber sobre a CEO brasileira que conquistou a Europa e agora volta para expandir no Brasil. Ótimo, mas nada sobre minha vida pessoal. O foco deve ser exclusivamente profissional. Entendido. Mas prepare-se, porque sua história é inspiradora. Uma mulher que saiu do Brasil há 4 anos e voltou como uma das empreendedoras mais bem-sucedidas da Europa. Lorena sorriu. Se eles soubessem a história completa, seria ainda mais inspiradora. Na véspera do evento, Lorena recebeu a lista de participantes confirmados. Seu coração acelerou quando viu os nomes. Helena Farias, Caio Farias, Vanessa Monteiro Farias. Eles vão estar lá, disse ela para Ítalo. Você está pronta para isso? Lorena caminhou até a janela da suíte, observando o movimento frenético de São Paulo lá embaixo. A cidade pulsava com a mesma energia que ela sentia correndo em suas veias. Ítalo, há 4 anos eles me fizeram acreditar que eu não valia nada, que meu amor era falso, que minhas intenções eram desonestas, que eu era uma oportunista sem valor. Ela se virou para olhá-lo. Amanhã, eles vão descobrir exatamente o quanto se enganaram. A noite de São Paulo brilhava através dos vidros do hotel, como se a própria cidade estivesse antecipando o espetáculo que aconteceria no dia seguinte. Lorena havia planejado tudo nos mínimos detalhes, mas mesmo ela não imaginava completamente o impacto que sua revelação causaria. Em algumas horas, a mulher que havia sido expulsa como uma impostora voltaria como a salvadora da família que a rejeitou. A ironia seria deliciosa. O Centro de Convenções Anhembi nunca havia recebido um evento com tanto brilho e expectativa. O Congresso Internacional de Tecnologia e Turismo havia atraído mais de 3.000 participantes, e todos falavam sobre a palestra principal da CEO da Hospia, a empresa que estava revolucionando a hotelaria mundial. Lorena acordou às 5 da manhã, não por nervosismo, mas por uma energia que parecia pulsar em suas veias. Ela havia esperado 4 anos por este momento, e cada detalhe estava meticulosamente planejado. O vestido era uma criação exclusiva da Valentino. Um preto elegante que realçava sua figura sem ser ostensivo, transmitindo poder e sofisticação. As joias eram discretas, mas cada peça valia uma fortuna. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, que destacava o formato de seu rosto e a cicatriz quase imperceptível no pescoço, lembrança da cirurgia que havia mudado sua vida. Você está deslumbrante, disse Ítalo quando ela saiu do quarto da suíte. Não é sobre estar deslumbrante, respondeu Lorena, ajustando os brincos de diamante. É sobre estar no controle. Enquanto isso, a família Farias chegava ao evento em um clima bem diferente. Eles haviam economizado em tudo. Ficaram em um hotel mais simples, viajaram de classe econômica e Vanessa precisou emprestar um vestido de uma amiga porque não tinham dinheiro para comprar algo novo.
Mãe, você acha que foi uma boa ideia vir? Perguntou Caio no elevador do centro de convenções. Ele usava um terno que estava ligeiramente largo demais, resultado da perda de peso dos últimos meses. Filho, precisamos estar aqui. Nossa sobrevivência depende dessa parceria com a Hospia, respondeu Dona Helena, tentando manter a compostura aristocrática de sempre. Mas era visível o cansaço em seus olhos. Vanessa permanecia em silêncio, mas por dentro fervia de ansiedade. Nos últimos meses, sua posição na família havia se tornado cada vez mais frágil. Dona Helena já não a consultava sobre decisões importantes, e Caio havia se tornado distante e irritadiço. O evento começou às 9 da manhã, com palestras paralelas sobre inovação no turismo. Lorena circulava pelos corredores como uma celebridade, sendo reconhecida e cumprimentada por executivos de todo o país. Cada conversa era uma oportunidade de networking que ela aproveitava com maestria. Senhora Farias, é um prazer conhecê-la pessoalmente, disse o CEO da Accor América Latina. Sua tecnologia está transformando nossa operação no México. Fico feliz em saber. Estamos ansiosos para expandir nossa presença aqui no Brasil, respondeu Lorena com um sorriso profissional. Às 11 horas, durante o coffee break, aconteceu o primeiro encontro. Lorena estava conversando com um grupo de investidores quando viu Dona Helena se aproximando do estande da Hospia. Por um momento, o tempo pareceu parar. 4 anos se passaram em uma fração de segundo na mente de Lorena. A cirurgia, a humilhação, a expulsão, a dor. Dona Helena olhou para os materiais promocionais no estande, sem perceber quem estava a poucos metros de distância. Ela havia envelhecido visivelmente. Os cabelos, antes impecavelmente tingidos, agora mostravam raízes grisalhas. Sua postura, antes altiva, parecia curvada pelo peso das preocupações. "Posso ajudá-la?" perguntou um dos funcionários da Hospia. "Sim, somos da Rede Farias. Estamos implementando a tecnologia de vocês nos nossos hotéis", disse Dona Helena. Lorena se aproximou silenciosamente. "Dona Helena." O som de sua voz fez a mulher se virar lentamente. Quando seus olhos se encontraram, Dona Helena empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Lorena?" A voz saiu como um sussurro. "Olá, Dona Helena. Como está a senhora?" A ex-sogra olhou Lorena de cima a baixo, tentando processar a transformação. A mulher à sua frente era irreconhecível, elegante, confiante, irradiando um poder que era quase palpável. Eu não entendo. O que você está fazendo aqui?" "Estou trabalhando", respondeu Lorena simplesmente. Nesse momento, Caio e Vanessa se aproximaram, atraídos pela comoção. Quando Caio viu Lorena, suas pernas quase falharam. A mulher que ele havia rejeitado e expulsado estava ali, transformada em algo que ele jamais imaginara possível. "Lorena?" Caio mal conseguia pronunciar o nome. "Oi, Caio. Vanessa." Lorena cumprimentou ambos com uma polidez gelada. Vanessa estava em choque. A mulher diante dela não tinha nada a ver com a esposa frágil e desesperada que ela havia ajudado a destruir. Esta era uma predadora no topo da cadeia alimentar. Você trabalha para a Hospia?" perguntou Dona Helena, ainda tentando entender a situação. Lorena sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Dona Helena, eu não trabalho para a Hospia. Eu sou a Hospia." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio sentiu o sangue fugir do seu rosto. Vanessa segurou no braço dele para não cair. Dona Helena precisou se apoiar no balcão do estande. "Você... a CEO?" murmurou Caio. "Sou. E se me permitirem, gostaria de conversarmos depois da minha palestra. Temos muito assunto para colocar em dia." Lorena se afastou, deixando os três em estado de choque.
Ítalo, que havia observado tudo à distância, se aproximou dela. Como você está se sentindo? Surpreendentemente bem, respondeu Lorena. Melhor do que imaginei. Às 2 da tarde, o auditório principal estava lotado. 3.000 pessoas aguardavam a palestra. O futuro da hotelaria, como a IA está transformando a experiência do hóspede. No primeiro fila, estrategicamente posicionados, estavam Caio, Dona Helena e Vanessa. Quando Lorena subiu ao palco, os aplausos foram estrondosos. Ela caminhou até o microfone com a confiança de quem havia nascido para estar ali. Boa tarde. Meu nome é Lorena Farias, sou CEO e fundadora da HospIA e hoje vou contar para vocês como uma ideia nascida da dor se transformou no futuro da hospitalidade. Durante 40 minutos, Lorena apresentou sua visão revolucionária. Falou sobre como a inteligência artificial poderia antecipar desejos, personalizar experiências e criar conexões emocionais entre hóspedes e estabelecimentos. Sua apresentação era brilhante, sua eloquência hipnotizante. Mas o momento mais impactante veio no final. Permitam-me compartilhar uma reflexão pessoal, disse ela, caminhando pelo palco. Às vezes, as pessoas que duvidaram de nós se tornam nossa maior motivação. Há 4 anos, alguém me disse que eu nunca seria nada além de uma oportunista. Hoje, nossa empresa vale 2 bilhões de euros e está transformando a indústria hoteleira mundial. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a primeira fila. Para essas pessoas, eu gostaria de dizer obrigada. Vocês me deram o combustível necessário para me tornar imparável. Os aplausos foram ensurdecedores. O público se levantou em uma ovação que durou 3 minutos. Mas na primeira fila, 3 pessoas permaneciam sentadas, em estado de choque absoluto. Depois da palestra, Lorena foi cercada por jornalistas e executivos. Mas ela mantinha um olho na família Farias, que permanecia no auditório, claramente esperando uma oportunidade para conversar. Finalmente, quando o auditório se esvaziou, eles se aproximaram. Lorena! Começou Dona Helena, com uma voz que ela mal reconhecia como sua. Precisamos conversar. Claro, minha suíte no Grand Hyatt às 8 da noite. Teremos muito o que discutir. Enquanto eles se afastavam, Vanessa sussurrou para Caio. Você percebe o que isso significa? Ela pode destruir nossa família completamente. Caio não respondeu. Ele estava olhando para Lorena, que conversava animadamente com um grupo de investidores e percebendo que havia perdido muito mais que uma esposa 4 anos atrás. Havia perdido a mulher que poderia ter sido sua parceira na construção de um império. E agora, essa mesma mulher tinha o poder de decidir o destino de sua família. Às 8 horas da noite, a suíte presidencial do Grand Hyatt São Paulo estava preparada para uma reunião que mudaria para sempre o destino da família Farias. Lorena havia organizado tudo nos mínimos detalhes. Uma mesa com contratos, documentos financeiros e uma garrafa de vinho Chateau Margaux 2010. O mesmo vinho que ela e Caio haviam bebido na noite de núpcias. A ironia não era coincidência. Quando a família chegou, a tensão era palpável. Dona Helena entrou primeiro, seguida por Caio e Vanessa. Todos pareciam diminuídos naquele ambiente luxuoso, um contraste gritante com a mulher que os recebia. Por favor, sentem-se, disse Lorena, apontando para o sofá. Ela permaneceu de pé, uma posição estratégica de poder. Lorena, começou Dona Helena com uma humildade que jamais havia demonstrado antes. Nós cometemos um erro terrível. Cometeram? Lorena inclinou a cabeça. Que tipo de erro? Caio finalmente encontrou coragem para falar. Nós te expulsamos injustamente. Acreditamos em mentiras sobre você. Mentiras? Lorena repetiu a palavra saboreando cada sílaba. Interessante que vocês usem essa palavra agora.
Ela se virou para Vanessa. Conte para eles, Vanessa. Conte sobre as mentiras. Vanessa empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Não sabe? Lorena abriu uma pasta e retirou vários documentos. Tenho aqui o relatório real do investigador que vocês contrataram. O verdadeiro, não a versão falsificada que você encomendou. Dona Helena olhou confusa. Falsificada? Vanessa pagou 50 mil reais para que evidências falsas fossem criadas contra mim. As pesquisas na internet nunca existiram. Os documentos plantados no meu quarto foram colocados por ela. Lorena colocou os papéis na mesa. Tudo foi uma armação meticulosamente planejada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Caio olhou para Vanessa com uma expressão de horror crescente. Isso é verdade? Vanessa tentou negar, mas sua voz saiu trêmula. Lorena está mentindo. Ela está tentando nos dividir. Estou? Lorena sorriu friamente. Tenho aqui também as gravações das conversas entre você e o investigador. Quer que eu reproduza? Dona Helena se levantou lentamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Vanessa, diga a verdade. Agora. Encurralada, Vanessa finalmente desabou. Eu ainda amava o Caio. Não conseguia aceitar que ele fosse feliz com outra pessoa. Então, eu planejei tudo para separá-los. Caio enterrou o rosto nas mãos. Meu Deus, o que nós fizemos? Vocês destruíram uma mulher inocente baseados nas manipulações de uma pessoa que vocês confiavam, respondeu Lorena. Expulsaram quem havia salvado literalmente a vida de Caio. Lorena, como podemos nos redimir? Perguntou Dona Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como podemos consertar isso? Lorena caminhou até a janela, observando as luzes de São Paulo. Dona Helena, vocês não podem consertar o que fizeram comigo, mas podem consertar o que fizeram com vocês mesmos. Ela se virou, agora com uma expressão mais suave. Eu não vim aqui para me vingar, vim para oferecer uma segunda chance para todos nós. Lorena explicou sua proposta. A OSPI assumiria 49% da Rede Farias, mantendo a família no controle majoritário. Mais importante, implementaria uma gestão profissional que salvaria a empresa da falência. E Vanessa? Perguntou Caio. Vanessa não faz mais parte desta família, disse Dona Helena, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Ela nos traiu da forma mais cruel possível. Vanessa tentou protestar, mas foi silenciada por um olhar gelado de Lorena. Vanessa, você tem 5 minutos para deixar esta sala. Nossos advogados entregarão os papéis do divórcio amanhã. Depois que Vanessa saiu, humilhada e derrotada, o clima na sala mudou completamente. Lorena, disse Caio com a voz embargada, eu sei que não mereço, mas existe alguma chance de eu conhecer melhor a Sofia? Caio. Lorena o interrompeu gentilmente. Sofia é sua filha. Isso nunca vai mudar. Mas eu não sou mais a mulher que você rejeitou. E você não é mais o homem por quem eu era apaixonada. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Mas você ainda pode me perdoar e me dar uma chance de ser pai. Lorena olhou para Sofia, que dormia no sofá da suíte após o dia longo e emocionante. Eu já perdoei, não por você, mas por mim. E pela Sofia, carregar raiva teria me impedido de me tornar quem eu sou hoje. Ela se aproximou dele. Você pode conhecer sua filha, pode fazer parte da vida dela, mas terá que provar que mudou. Sofia merece um pai presente, não um homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Epílogo. 1 ano depois, a Rede Farias havia se tornado o maior sucesso de recuperação empresarial do Brasil. Sofia, agora com 3 anos e meio, passava os verões no Brasil com o pai e o resto do ano em Barcelona com a mãe. Caio havia se transformado completamente. A paternidade o havia feito crescer de uma forma que ele nunca imaginara possível.
Ele acordava todos os dias às 6 da manhã para fazer videochamada com Sofia antes dela ir para a escolinha em Barcelona. Papai, hoje a professora disse que sou muito inteligente, dizia Sofia na tela do computador, falando uma mistura de português e espanhol que derretia o coração de Caio. É porque você puxou a mamãe, respondia ele sorrindo. Lorena havia encontrado o equilíbrio perfeito entre ser mãe e CEO. Sofia crescia, vendo a mãe comandar reuniões, viajar pelo mundo e inspirar outras mulheres. Quando eu crescer, quero ser igual à mamãe, dizia a menina para quem quisesse ouvir. Numa manhã ensolarada de domingo, Lorena estava em seu apartamento em São Paulo. Ela havia comprado uma residência no Brasil para as temporadas com Sofia, quando recebeu uma ligação de Ítalo. Lorena, a Forbes acaba de anunciar. Você está na lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo. Ela sorriu, olhando para Sofia, que brincava no jardim com bonecas e livros de negócios infantis. Sabe, Ítalo, há 5 anos eu achava que minha felicidade dependia de ser amada por um homem. Hoje descobri que minha felicidade depende de amar a mulher que me tornei e de criar uma filha que nunca duvidará do próprio valor. E que mulher é essa? Uma mulher que nunca mais permitirá que alguém defina seu valor. Uma mulher que transformou sua maior dor na sua maior conquista. E uma mãe que está criando a próxima geração de mulheres imparáveis. Lorena desligou o telefone e chamou Sofia para o almoço. Tinha uma empresa global para comandar, uma filha para educar, vidas para inspirar e um legado para construir. A menina que um dia foi rejeitada por não ser suficiente havia se tornado uma mulher que era impossível de ignorar. E agora estava criando uma nova geração que jamais permitiria ser subestimada. Sofia correria para os braços da mãe, e Lorena soube que essa era apenas o começo da história delas. E você, o que achou dessa incrível jornada de transformação? Lorena conseguiu algo que poucos alcançam: transformar a traição em triunfo e a rejeição em reconhecimento. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa história de superação. Se você gostou dessa história inspiradora, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.